Geologia. Geologia é o estudo da Terra. Aqui a gente vê um mapa do mundo e as suas placas tectônicas. O que são essas placas, né? São aqueles pedaços da crosta que ficam em princípio de isostasia, equilíbrio em cima do manto, né? Em cima de uma pasta no entorno da Terra. Essas placas têm denominações, seus nomes, né? São 13 placas que vão caminhando de um lado para o outro, onde nas regiões de encontro, principalmente, a gente chama em região de convergência das placas, tem-se a ocorrência das chamadas cadeias montanhosas terciárias, Cordilheira dos Andes, Himalaia, etc., vulcanismo ativo e alguns abalos sísmicos que a gente já conhece pelo nome de terremotos. A distribuição geográfica das placas tectônicas da Terra são interessantes, né? Os números que aqui nessa imagem representam são as velocidades em centímetros por ano entre as placas e as setas, os sentidos do movimento. A gente pode ver que a placa de Nazca, por exemplo, caminha em direção à placa sul-americana, as duas se chocam, há um soerguimento de placas que forma a Cordilheira dos Andes. Ao mesmo tempo em que a placa africana caminha em direção leste, a placa sul-americana caminha em direção oeste, elas acabam se afastando. Então, são esses movimentos que existem constantemente na Terra em função das placas tectônicas. Temos aqui então, quando se afasta a placa sul-americana da placa africana, você tem então a chamada dorsal mesoceânica. O modelo de movimento de uma placa curva sobre uma superfície esférica, a gente nota que os pontos 1 e 2 na placa B exibem diferentes velocidades, pois têm de percorrer diferentes distâncias no mesmo intervalo de tempo, tendo o ponto 2 uma velocidade maior que o ponto 1. Por quê? Porque esse movimento de placas indo uma para leste e oeste não há um rompimento então da crosta terrestre. Porque que você tem o esquema das correntes de convecção atuantes na dorsal mesoceânica, que na medida que uma placa se afasta para um lado e a outra para o outro, vai vindo de baixo, do interior da Terra, um material ascendente, que é magma vulcânico, que vai acabar se resfriando e formando essa dorsal oceânica. Aqui nós temos de 2 bilhões de anos atrás até 105 milhões de anos atrás toda a reconstituição da posição dos continentes, certo? Então da antiga Pangeia, a Gondwana, até chegar na forma atual que a gente tem dos continentes espalhados pela Terra. Lembre que a gente vem de 750 milhões de anos, a posição das massas continentais da América do Sul e África, por exemplo, 750 milhões de anos atrás. Você tem aqui o Neoproterozoico, depois o Neoproterozoico tardio, o Cambriano médio, Siluriano médio, Devoniano, Permiano. Os limites entre as placas podem ser divergentes, onde eles se separam, criando fundo oceânico, ou convergentes, onde elas colidem, formando cadeias montanhosas continentais ou fechando oceanos. São chamados também dobramentos. Os limites podem ser ainda transformantes, onde uma placa passa ao lado da outra, com atrito, mas sem criar nem consumir material, que a gente chama de falhamento. Todos esses tipos de limites são zonas de instabilidade tectônica, ou seja, sujeitas a terremotos e vulcões. Temos aqui dois exemplos de rochas que sofreram ação de dobramento. Houve pressão de ambos os lados, temperatura mais alta, a pressão vai fazendo que se dobre, não há a fadiga, portanto não há a fratura da rocha e, portanto, quando para essa pressão, há um resfriamento, ela fica com essas marquinhas, essas dobras que a gente tem aqui nas imagens. Falando em falhamento, lembre que as placas tectônicas, existem essas falhas nas rochas, então tem dois tipos de falhas, ok? Ou de falhamentos. Essas do ponto A, ou também do ponto B, que são as falhas que caminham no sentido vertical. A gente chama de epirogênese, movimentos epirogenéticos. Vai uma para cima, outra para baixo. Às vezes a placa A ela sobe e a B desce, ou a B sobe e desce invertidamente, mas causa um fenômeno que a gente já conheceu há pouco tempo atrás, chamado tsunami. Então, uma sobe e uma desce. No caso do tsunami, a onda toda, quando desceu, toda aquela água voltou e volta naquela velocidade assombrosa que a gente viu nos
nos noticiários, né, todo o reflexo da força da água. O movimento de orogênese, orogenético, é movimentos horizontais. Então a gente vê as placas que caminham em movimentos horizontais. À direita você tem ali uma foto da falha de Santo André, lá na Califórnia, que é um exemplo de movimento orogenético. Quando você fala de movimentos tectônicos, a gente fala também de terremotos, né? Então, existe a geração de um sismo por acúmulo e liberação de esforços em uma ruptura. A crosta terrestre é sujeita a tensões, letra A, compressivas que se acumulam no B. Quando o limite de resistência das rochas é atingido, ocorre uma ruptura abrupta, gerando vibrações, desenho C. O deslocamento, a ruptura, se dá em apenas uma parte de uma fratura maior pré-existente, é chamada falha geológica. O ponto inicial da ruptura é o chamado foco, e sua projeção na superfície é o chamado epicentro. Por exemplo, aqui, a gente tem um abalo sísmico em São Paulo, só que o epicentro do terremoto foi na Argentina. A Argentina abala São Paulo. O desenho A registro na estação sismográfica de Valinhos, em São Paulo, com magnitude 6.4 da escala Richter. O B, o movimento do chão, é descrito pelos três componentes: Z vertical, NS e EW. As ondas P e S chegam após 230 segundos e 410 segundos. Então, o epicentro foi na Argentina, mas pelas ondas que caminham, a gente consegue sentir esse abalo, mas não propriamente o terremoto. Para entender melhor, os dois modos principais de propagação das vibrações sísmicas são a onda B, desenho A, longitudinal, e a onda S, desenho B, transversal, vibração perpendicular à direção da propagação. Junto à superfície da Terra, propagam-se também as ondas superficiais, que é a onda Rayleigh, C, e as ondas Love, D. Formação geológica da Terra. Na periodização histórica da Terra, os segmentos de maior duração são denominados eras geológicas. E a gente divide em períodos, esses períodos se dividem em épocas, e essas épocas se dividem em idades. A fim de estudar de forma mais fácil, a gente divide da seguinte forma: existe o pré-cambriano, que é a idade primitiva, existe o paleozoico, que é a parte primária, e o mesozoico, a secundária, e o cenozoico, que é o mais recente. Como a gente vê ali, na era pré-cambriana ou primitiva, início do planeta, são 540 milhões de anos atrás. A mais longa e antiga era geológica é marcada pela formação de rochas ígneas, o granito, e rochas metamórficas, o gneiss, xistos, que sofrem falhas e dobramentos, dá origem aos escudos. Na era paleomesozoica, de 540 milhões de anos a 65 milhões de anos atrás, é quando se dá a formação das chamadas bacias sedimentares antigas. Do paleozoico vem o carvão mineral. Do Mesozoico vem o petróleo e o gás natural. Da era Cenozoica, de 65 milhões de anos até os nossos dias, é o atual período geológico da Terra. Foi durante o Cenozoico que os continentes definiram as formas atuais. Lembre que o homem tem em torno de 10 mil anos. Então a Terra tem pelo menos 540 milhões de anos. O homem tem 10 mil anos. E a gente conseguiu um potencial destruidor muito mais forte e acelerado do que a gente imaginava. Na composição interna da Terra, você tem de três formas: letra A, litosfera ou crosta terrestre; letra B, o manto; letra C, o núcleo ou naife. Composição interna da Terra. Você pode fazer na composição interna da Terra, para você fazer uma associação legal, comparar com uma célula ou com um ovo. A célula tem a membrana plasmática, né? E o ovo tem a casca. Nós temos a litosfera, ou crosta terrestre, que é a camada superior e onde habitamos, o ser humano. No ovo você tem a clara. Na célula você tem o citoplasma. Na Terra você tem um manto, a camada intermediária, formada pelo magma, que é pastoso. No ovo você tem a gema. Na célula você tem o núcleo. Na Terra você tem o núcleo, ou naife, é a camada central do planeta, né? Teoricamente composta por ferro e níquel. Existem três tipos básicos de rochas e é muito importante saber reconhecê-las para entendermos como se formam os fósseis e onde será mais fácil encontrá-los. As rochas ígneas, o nome dessas rochas vem do latim ignis, que é igual a fogo. Elas são formadas pelo resfriamento de uma massa de rocha derretida que existe no centro da Terra. Essa massa chama-se magma e às vezes é expelida
para a superfície soterrando o que quer que esteja em sua frente, como a lava dos vulcões, por exemplo, e acaba se resfriando e endurecendo. São as chamadas rochas extrusivas. Outras vezes o magma acaba se solidificando no subterrâneo mesmo, são as chamadas rochas intrusivas. Como exemplo de rochas ígneas temos os basaltos, os granitos, o quartzo monazítico e a obsidiana. Rochas sedimentares, a palavra sedimentar tem sua origem no latim sedere, acumular, que é uma referência ao seu processo de formação. Elas cobrem cerca de 2/3 da área dos continentes e a maior parte do fundo dos oceanos. Quando as rochas são atingidas pelos agentes do tempo, como vento, chuva, gelo, elas se desagregam, liberando pequenas partículas das rochas, ou se dissolvem e são carregadas pelas águas e pelo vento, ou pela gravidade, para outros locais mais baixos, como planícies, lagos e mares. Ali, essas partículas vão se acumulando em camadas, os chamados estratos, e vão se compactando, formando arenito e conglomerado. Quando a rocha está dissolvida na água, ela pode precipitar no fundo de mares, formando os calcários. As rochas metamórficas, a origem de seu nome também vem do grego, meta, mudança, morfo, forma. São formadas a partir de rochas ígneas ou sedimentares, que foram modificadas em sua estrutura, textura ou composição, pela ação de altas temperaturas, pressões ou líquidos e gases que reagem quimicamente com a rocha original. O ciclo das rochas. O ciclo das rochas representa as diversas possibilidades de transformação de um tipo de rocha em outro. As setas que interligam as rochas ígneas, sedimentares e metamórficas indicam processos relacionados à dinâmica geológica da crosta terrestre. Os continentes se originaram ao longo do tempo geológico, pela transferência de materiais menos densos do manto para a superfície terrestre. As rochas, uma vez expostas à atmosfera e à biosfera, passam a sofrer a ação do intemperismo através de reações de oxidação, hidratação, solubilização e ataques por substâncias orgânicas, assim como variações diárias e sazonais de temperatura, entre outras. O intemperismo faz com que as rochas percam a sua coesão, sendo erodidas, transportadas e depositadas em depressões onde, após a diagênese, passam a constituir as rochas sedimentares. A cadeia de processos de formação de rochas sedimentares pode atuar sobre qualquer rocha, ígnea, metamórfica, sedimentar, exposta à superfície da Terra. Devido à deriva dos continentes, as rochas podem ser levadas a ambientes muito diferentes daqueles onde elas se formaram. Qualquer tipo de rocha, ígnea, sedimentar, metamórfica, que sofra a ação de, por exemplo, altas pressões e temperaturas, sofre as transformações mineralógicas e texturais, tornando-se uma rocha metamórfica. Se as condições de metamorfismo forem muito intensas, as rochas podem se fundir, gerando magmas, que, ao se solidificar, darão origem a novas rochas ígneas. O ciclo das rochas existe desde os primórdios da história geológica da Terra, e através dele a crosta do nosso planeta está em constante transformação e evolução. Geologia.